Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, os auditores Jaime Lichinski, Dr. Ivens Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Elisa, declara aberto às 14 horas, horário regimental, a 27ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao conselheiro doutor Ivan Neles Bonilha, que passa a compor esse colegiado. Para nós todos é uma satisfação e uma alegria muito grande, muito especialmente minha, porque doutor Ivan, sendo funcionário de carreira do tribunal, hoje conselheiro, meu colega, procurador-geral do Estado, quando ainda ocupava a Casa Civil. Então, a nossa Câmara, com toda certeza, ganha muito, doutor Ivan, com a sua presença na primeira Câmara. Seja bem-vindo e ficamos todos muito alegres com a sua participação nessa Câmara. Submeto para a apreciação do colegiado a homologação da ata número 26 da sessão ordinária de 23 de julho de 2013. Está homologada. Comunico sobre o estamento do processo. Eu estou sem o número do processo. Não, eu já sei. Ok. Retirando o sobrestamento, porque na verdade eu não tenho sobrestamento a ser feito, deixo a palavra aos senhores conselheiros e membros dessa Corte para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4 do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Ivens. Excelentíssimo senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento de 15 processos, sendo 12 deles em função da revisão do Acórdão 638, é uma admissão estadual em que pendem admissões do mesmo concurso, e 2 aposentadorias em que pende a decisão sobre a admissão do servidor. Muito obrigado. Palavra, doutor Ivan. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento do processo de inativação, número 49.7883/03, na diretoria de controle de atos de pessoal. Obrigado. Agradeço. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento de 2 protocolados junto à diretoria de contas estaduais, 213.318, 256.971, ambos de 2013, que são admissões complementares e os processos principais aguardam o julgamento. E solicitar a inclusão em pauta de 2 certidões liberatórias, 479.130/2013 e 408.259/2013. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento em função da admissão do respectivo servidor ainda estar em trâmite no tribunal, dos seguintes processos na DICAP: 48407913, ato de inativação, 45846913 também, ato de inativação, e os atos de inativação 51018112 e 46209113. E ainda em função da revisão do Acórdão 638 de 2008, os processos de pensão 36384111, 2384913, 9783911, 74580412, e dos atos de inativação 68 699111, 71822012, 33118313, 38503813, 477861213, 44220113, 86148012, 68721912, 73779812, 74566912, 34086312, 28105311, 19745111, 40503811, 69106511, 47144811 e 28296311. Obrigado.
Senhor presidente. Palavra, doutor Jaime. Para solicitar a inclusão em emenda protocolado 39955113. Trata-se de uma certidão liberatória. Obrigado. Agradeço, será incluído. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo 17.19.1805, versus autos acerca de prestação de contas anual relativa ao exercício 2004 da Companhia de Desenvolvimento de São José dos Pinhais, CODEP, de responsabilidade do senhor Edilberto Valasque, concedido contraditório em relação à insuficiência de informações a respeito do empréstimo contratado junto ao Fundo de Desenvolvimento Econômico. O ente municipal apresentou esclarecimentos e juntou documentação complementar. A DCM analisou a resposta do interessado e concluiu que a irregularidade apontada foi plenamente sanada e opinou pela regularidade da presente prestação de contas. O Ministério Público, junto a essa Corte, corrobora integralmente o opinativo da DCM. Do exposto, acompanho a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 18.0903/09. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Umuarama, referente ao exercício financeiro de 2008. A DCM opinou pela regularidade plena da prestação de contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a essa Corte. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2008 do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Umuarama. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 64.34.27.11, versus autos sob análise acerca da tomada de contas extraordinária instaurada após comunicação de irregularidade suscitada pela Diretoria de Contas Municipais. Após regular citação dos responsáveis, a DAT verificou a existência do protocolo número 47372209, cujo objeto é uma tomada de contas extraordinária, instaurada em face do município de Rio Branco do Sul e do Provopar Municipal, em razão do relatório de inspeção 1309. A DAT constatou ainda que o objeto da presente tomada de conta extraordinária está abrangido naquele protocolado. Aponta ainda a existência do protocolo 47373009, cujo objeto é uma tomada de contas ordinária instaurada em face do município de Rio Branco do Sul e da PMI municipal, e do protocolo 56208008, cujo objeto também é uma tomada de contas ordinária instaurada em face de repasses feitos pelo município de Rio Branco do Sul à PMI e ao Provopar. Assim, a unidade técnica sugere o encerramento do presente protocolado. Nesse sentido, também opina o Ministério Público junto a essa Corte, corroborando integralmente o opinativo da DAT. Assim, acompanho os entendimentos uniformes lançados nos opinativos que instruem os presentes autos e nos termos do artigo 398, parágrafo 3º do regimento interno dessa Corte, voto pelo encerramento do presente protocolado de tomada de contas extraordinária. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo número 20.3696/13. Se não houver oposição, solicito adiamento. Está adiado na forma regimental. Processo 21.20.4906. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no valor de R$ 369.640 pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, tendo por objeto a integração de ações entre o Laboratório Central do Estado, LACEN, a UEL e a UEM, para a implementação de ações de vigilância em saúde humana, animal e vegetal, visando a qualidade do leite produzido no Paraná, com ênfase no programa Leite para as Crianças. Após a realização de diversas diligências e sobrestamentos em razão da prorrogação do prazo de vigência do convênio, a Diretoria de Análise e Transferência verificou somente o atraso de 42 dias relativos à prestação de contas do exercício 2006 e a inadimplência quanto à complementação e o envio de extratos bancários
referentes ao exercício financeiro de 2007. Assim, a unidade técnica opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas em razão do citado atraso na sua apresentação, com a imputação da multa prevista no artigo 87.1a da Lei Complementar 103 de 2005 e da multa prevista no artigo 87.1b da mesma lei. O Ministério Público, junto a esta Corte, corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Do exposto, acompanho os opinativos uniformes que instrui os autos e voto pela regularidade das contas com as ressalvas e multas assinaladas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo, está com vista, processo número 18.1297/13 e ainda o 18.544/6/13, 18.8410/13 da Câmara Municipal de Uniflor, 19.4798/13, Fundo Municipal de Saúde de Apucarana. Os dois outros anteriores eram da Câmara Municipal de Floraí e da Câmara Municipal de Nova Esperança. Em todos os expedientes ora citados, a Diretoria de Contas Municipais, após efetivar o exame da prestação de contas das respectivas entidades relativas ao exercício financeiro de 12 e à luz dos aspectos financeiros patrimoniais afetos à Lei Complementar 101/00 e outros aspectos legais, considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento pela regularidade. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corroborando o opinativo técnico, opinou pela regularidade das contas. Preliminarmente, diga-se que, em consulta ao sistema dessa Corte, que disponibilizou as informações sobre os processos envolvendo as entidades municipais, não consta até a presente data, em relação ao período afeto às contas ora analisadas, nenhum expediente que possa comprometer o seu julgamento. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 das entidades interessadas acima assinaladas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 18.2269/13, trata os autos da prestação de contas do município de Sertanópolis relativo ao exercício 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após efetivar o exame da prestação de contas da entidade, considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da regularidade. O Ministério Público, junto a esse tribunal, corroborando o opinativo técnico, opinou pela regularidade das contas. Preliminarmente, da mesma forma que nos demais processos de prestação de contas anteriormente relatados, diga-se que não consta até a presente data, em relação ao período afeto às contas ora analisadas, nenhum expediente que possa comprometer o julgamento das contas de Sertanópolis relativas ao exercício de 2012. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 19.1683/13, eu solicito a retirada de pauta. Não havendo oposição, está retirado. Minha pauta está cumprida. Agradeço. Concedo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Fernando, para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e mais integrantes desta Câmara, em primeiro lugar, dar boas-vindas ao conselheiro Ivan, né, o nosso novo integrante aqui na redistribuição, e a doutora Elisa, que fazia tempo que eu não via aqui na primeira Câmara. Seja bem-vindo. Inicio a pauta pelos processos de certidão liberatória, que solicitei inclusão, é o 479.130 de 2013, é o município de Presidente Castelo Branco. Na verdade, nesse processo, senhor presidente e mais integrantes da Câmara, a Diretoria de Contas Municipais informa que não haver pendência, a Diretoria de Análise de Transferência informa a pendência, mas também informa a suspensão das responsabilidades por força liminar. E a Diretoria de Execuções informa que existe uma pendência em função de uma decisão ainda não cumprida. Esse processo, e a DICAP, também informa haver pendência. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas manifesta pelo deferimento em função da existência de uma petição intermediária feita no protocolo
em que o conselheiro relator era o conselheiro Armas Brandão. Eu tenho por norma, não, em pedido de certidão liberatória, não decidir sobre liquidação de decisão, né, que cabe ao relator. Mas nesse caso específico, como o conselheiro Armas está aposentado, aí o processo não vem da redistribuição, eu resolvi entrar no mérito do cumprimento da decisão, mas não concordo com a conclusão da unidade técnica, na medida em que essa petição apenas informa que entrará em contato para juntar o parecer da unidade de gestora de transferência. Então, na realidade, eu não estou nem discutindo a decisão, porque eu não posso discutir, não acho que esse seria um motivo de desaprovação, mas foi uma determinação para juntar. Nesse sentido, entendo, senhor presidente, que não foi cumprida. Uma petição dizendo que tem o compromisso de trazer não é cumprimento da decisão. Então, nesse ponto, eu enfrento o pedido e entendo não cumprida a decisão, pelo que indefiro o presente pedido de certidão liberatória. Na proposta de voto, né? Indefiro na proposta de voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Na sequência, certidão liberatória 408.259/2013, município de Pranchita. Nesse processo, há informações favoráveis, indicando que não há pendência, apenas a questão de um acórdão da segunda Câmara, formado pela DEX, mas analisando o acórdão não há sanção institucional, apenas uma sanção pessoal, razão pela qual afasto como motivo da proposta de voto, como motivo de impedimento, pelo que proponho o deferimento com prazo de validade de 31 de agosto de 2013, da certidão. Está em discussão, em votação. Aprovado. Na sequência, senhor presidente, na pauta já publicada, tem a prestação de contas de transferência, município de Tunas do Paraná, 647.880.07, município de Tunas do Paraná, interessado Jorge Luiz Martins Tavares, na Lisney Zanon. Da instrução e parecer ministerial, manifesto pela irregularidade da prestação de contas, com o recolhimento do valor de 101 mil e fração pelo município e pela responsável. Além da aplicação de multa, que já vou adiantar, é a proposta de voto, pela irregularidade. Esse processo teve várias indas e vindas em função de ações judiciais, de construção de obra que não foram com má qualidade, enfim, tem até laudos de empresas privadas, se não me engano, a empresa Tramo, que afirmou que aquela obra teve uma parte dela que não teve qualidade, razão pela qual ele não poderia nem dar continuidade à conclusão da obra. Os contraditórios limitaram-se a dizer a existência de uma ação judicial e que os pagamentos foram realizados conforme termo de compatibilização financeira. Ao final de toda essa tramitação de vários contraditórios, a diretoria de transferência manifesta-se pela irregularidade em função da inexecução do convênio, parte construída em desacordo com o projeto, a ausência de fiscalização e complemento da obra, também prestação de serviço sem o terreno devidamente preparado, o que deu uma série de problemas de execução, e com prejuízo causado ao erário. E um fato também interessante é que a obra foi concluída, na realidade, com recursos complementares do Estado do Paraná, não foi nem com do município. Então, ficou devidamente qualificado aquele dano indicado no início de R$101 mil e fração. E essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 187.096.09, solicito continue adiado. Na sequência, tem um processo de ato de sujeito a registro de inativação, 252.874.09, município de Adrianópolis, interessado Miguel Alves Assunção. A diretoria de controle de dados pessoal do Ministério Público manifestam pela negativa de registro. Toda a divergência desse processo refere-se à existência do piso de salário mínimo e o tempo de contribuição. Ou seja, a retificação do ato se fazia necessária, evidente que se fazia em função da média de contribuições. Mas estava inferior também ao salário mínimo, que é o ato que saiu com o valor nominal do salário mínimo. Não vejo por que, nesse processo, negar registro à aposentadoria, já que se está se pagando o piso do salário mínimo, embora o ato devesse ter a proporção correta. E o pagamento, sim, não ser inferior.
Nesse sentido, eu julgo a proposta pela legalidade e registro e também encaminhamos ofício ao interessado, o senhor Miguel Alves Assunção, para relato dessas situações e recorrer também, se for o caso, ao Judiciário Previdenciário para que sejam revisados os cálculos formulados. Essa seria, então, a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Tem um processo de pensão 213.054/2010, Instituto de Previdência de Servidores do município de Curitiba, interessado João Vitor Santana, Valquíria Zauide de Paula e Valmor Trentini. Na realidade, trata-se de uma pensão concedida a João Vitor de Santana, na qual é menor sob guarda, né, da servidora Nádia Lucas de Santana. Esse processo foram feitas algumas diligências e ficou constatado ao final, e bem apontou o Ministério Público, de que faltaram a comprovação de alguns requisitos, como, por exemplo, a dependência econômica direta. Isso não ficou demonstrado no processo de concessão do ato. Razão pela qual, nesse caso específico, eu acompanho o Ministério Público pela negativa de registro por ilegalidade na falta de comprovação dos pressupostos e com determinação de cessão dos pagamentos e conversão do feito em tomada de conta extraordinária. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem o ato de pensão 51.593/2011, encaminhado pela Assembleia Legislativa do Paraná, e interessado seria o beneficiário dependente do servidor aposentado Dulcídio Rocha Caldeira Júnior, falecido em 2010. Todo o processo foi instruído, teve uma tramitação. Ao final, o Ministério Público pede a negativa de registro em função da famosa ADIM, que foram interposta contra a lei do reenquadramento e pede também aqui, deixa eu ver se esse é o da ADIM, e também pede que seja encaminhado todo o processo de aposentadoria do interessado. Afasto essa exigência da aposentadoria na medida em que o ato foi registrado por essa Corte em 1996, o ato de aposentação do servidor. Eu acho que a presunção de legitimidade da nossa decisão afasta qualquer pedido complementar de instrução. Evidentemente que se tivesse no processo alguma outra evidência de falsidade de documento, etc., que justificasse requisitar aquela aposentadoria, seria... Aí nós temos, acho que, mais de 8, 7 anos, né, entre o que nós decidimos e o ato de pensão. Então, acho que já se consumou também o período dos 5 anos do ato que se pretende anexar no processo. Então, afasta o problema. A questão da inconstitucionalidade da lei, nós não temos uma liminar, não temos decisão de mérito, e também tem a função, a presunção de constitucionalidade da norma. E também se trata, basicamente, de atos de cargos em comissão também, funções gratificadas. Que, nesse caso específico, eu acho que não atinge o servidor, mas ressalto no voto de que qualquer alteração do panorama jurídico em função de decisão do Supremo Tribunal Federal cabe à entidade a revisão dos atos naquilo que for decidido e tenha reflexo direto ou indireto nesse protocolar. Então, com essas observações e ressalvas, eu proponho a legalidade e registro do ato. Em discussão. Em votação. Aprovado. Admissão de pessoal 592.241/2010, interessado na Universidade Estadual de Londrina. Admissão de temporária de pessoal, já conhecido aqui nesta Câmara, na segunda e no pleno, das admissões temporárias. A posição do Ministério Público é negativa de registro. Mantenho ainda a minha proposta de voto pela legalidade e registro conforme editoria de atos, controle de atos pessoal. Em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, tenho certidão liberatória 322.272/2011, município de Cidade Gaúcha. Essa aqui é o processo liberatório, mas no processo liberatório, eu já peguei esse processo em redistribuição, ele foi determinado o cumprimento de uma decisão de regularização do cargo de
assessor jurídico, de procurador jurídico. Cabe a mim apenas dizer que entendo, no caso específico, satisfeita a exigência com a postura do município, que fez o seguinte: este cargo, o procurador jurídico, na realidade efetivo, ele se licenciou em função de... Só um minutinho, se é o mesmo caso, né? Porque eu leio os processos e depois às vezes eu embolo o relato. Que era um cargo comissionado de procurador jurídico. E esse procurador se afastou, né, do cargo. E o procurador jurídico que foi concursado, que era concursado, teve que se afastar para cargo eletivo, exatamente. E foi contratado um advogado por licitação. Eu não vejo aqui nenhuma irregularidade, pelo contrário. Por que seria criado um outro cargo efetivo quando o titular do cargo retornará, em princípio, após o mandato eletivo? Então, a licitação, o certame licitatório para esse período se mostra uma medida razoável e proporcional, pelo que entendo cumprida a decisão, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem um processo servidor do Tribunal 850-152/2012, interessado João Cândido Ferreira da Cunha Pereira. É um processo, na realidade, que é uma retificação das averbações, é um processo que já tramitou, e o Paraná Previdência fez algumas observações que os tempos de serviço informados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social não conferem ou têm divergência em relação aos registros funcionais junto a esta Corte. Com depósito dessas informações, eu proponho a revisão da Resolução 95 e do Acórdão 614/2010, alterando os registros de tempo de contribuição, conforme a tabela, e aí restituído o processo para tramitação. Nós falamos de concessão de abono de permanência, o objeto do processo administrativo. Então, deve ser feita uma retificação, uma reanálise e o processo retornar a julgamento em função dos erros materiais das certidões pedidas pelo Instituto Nacional da Seguridade Social. Está em discussão. Como é que é, senhor Para presidente? discutir, doutor Ivan. Retorna para a instrução. Para a instrução, que você faz a retificação nos registros funcionais e volta o processo para a reinstrução, aí é ver se existem as condições legais para a concessão do abono de permanência. Tá bom. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, aprovado. Na sequência, relatório de inspeção 260.541/2013, município de Brasilândia do Sul, é um relatório de inspeção feito no exercício de 2008 a 2009, na qual foi na atividade de cumprimento normal do Plano Anual de Fiscalização. Tiveram algumas inconsistências contábeis. O relatório informa que foram sanados em 2010 e 2011, somando-se ao fato que as contas de 2008 e 2009 foram também julgadas com as ressalvas, e o saneamento proponho a aprovação e arquivamento deste relatório de inspeção, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Tenho prestações de contas anual 102.556/2013, Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Campo Mourão. Vou fazer que nem Vossa Excelência, vou fazer por lote. 111.302/2013, Câmara Municipal de Salto do Itararé. Todas as contas são de 2012. 178.270/2013, Câmara Municipal de Joaquim Távora. 179.977/2013, Câmara Municipal de Telêmaco Borba. 188.780/2013, Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré. Todas têm pareceres da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas pela aprovação e regularidade, e essa é a proposta de voto pela aprovação e julgamento pela regularidade das contas do exercício 2012. Estão em discussão. Em votação. Aprovados os processos relatados por Vossa Excelência. E, finalmente, tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 173.480/2013, município de Porto Amazonas, exercício de 2012. Também, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e a proposta de voto é pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Miguel Tadeu Sokulski como prefeito de Porto Amazonas, exercício de 2012. Está em discussão. Em votação.
Aprovado. Senhor presidente, era constado na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Ivan para o relato dos processos que constam de sua pauta. Boa tarde, os integrantes da primeira Câmara. Obrigado pelas palavras de boas-vindas. Também, para mim, motivo de alegria retornar à primeira Câmara. Muito embora não pareça, isso pode significar uma promoção dentro do tribunal. Eu me lembro do episódio, quando fui da primeira para a segunda Câmara, eu comentei no carro, e meu filho falou assim: pô, pai, tão pouco tempo lá e já foi promovido. Você veja como a gente, como é rápido o tribunal. Dessa vez não contei para ele, porque ele ia achar que isso seria algum rebaixamento de escalão. E agradeço então as palavras de boas-vindas, e principalmente com a presença da Elisa, que nunca tive a oportunidade de participar de uma sessão com a Elisa, né? Minha colega de faculdade, que há muito tempo não via. O primeiro processo da pauta, senhor presidente, é o requerimento formulado por um servidor, o protocolo é o 227130/13, William Vistuba Melo da Cunha, ocupante do cargo de analista de controle, e solicita a contagem de tempo prestada nesta corte. A DGP informou que antes de ingressar no cargo efetivo de analista de controle, o interessado ocupou o cargo também efetivo de técnico de controle num período de 5 anos, 7 meses e 20 dias. A de juro foi pelo deferimento. O MP também acompanhou essa conclusão da diretoria jurídica e, deste modo, me parece, e essa é a minha convicção, de votar pelo deferimento da contagem de tempo de contribuição de 5 anos, 7 meses e 20 dias. É um relatório com voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 306642/13, um processo em que um servidor do quadro desta corte, João Soares Madalena, ocupante do cargo de técnico de controle lotado na DTI, solicita a concessão do abono de permanência previsto constitucionalmente. A DGP conclui que o servidor tem direito ao abono a partir de 3 de janeiro de 2013, posto que nessa data teria alcançado os requisitos para a aposentadoria nos termos exigidos. Parecer da DIJUR opina pelo deferimento do abono. Paraná Previdência conclui que o servidor requerente preenche todos os requisitos para a concessão do que foi pleiteado. O MP também acompanha essa interpretação e tenho para mim, senhor presidente, que nos termos do que estabelece o artigo 2º, parágrafo 5º da emenda constitucional 41, sobre a concessão do abono de permanência, equivalente ao valor da contribuição previdenciária ao servidor, que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no caput do artigo 2º da emenda, e que opte em permanecer em atividade até completar as exigências ou os parâmetros para a aposentadoria compulsória. Deste modo, senhor presidente, convergente com as instruções e os pareceres ao fim do Ministério Público, voto pela concessão do abono de permanência ao servidor João Soares Madalena a partir de 3 de janeiro último. É um relatório com voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 159283/13 é uma prestação de contas do ano de 2012 do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Novo Itacolomi. Orçamento para esse instituto, para o ano já citado, foi de R$ 1.041.810, aprovado
por lei municipal. No exame preliminar, a DCM não apontou qualquer restrição à regularidade das contas, assim também interpretou ou concluiu o MP, de modo que, convergente com as opiniões já mencionadas, voto pela regularidade das contas do Instituto de Previdência Social dos servidores públicos de Novo Itacolomi no exercício de 2012, de responsabilidade de João Vieira da Mota. O relatório com voto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas anual, processo 1598-8713, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguapitã. O ano é 2012 e o responsável é o senhor Luiz Carlos Trapp. O orçamento para essa entidade nesse período de R$1.580.000. Por ocasião da instrução, a DCM, no que se refere aos assuntos normativamente estabelecidos, não apurou qualquer restrição e, portanto, foi pela regularidade. Do mesmo modo, o MP. Sendo assim, adoto essas opiniões precedentes e voto pela regularidade das contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguapitã, exercício 2012, sob a responsabilidade de Ciro Brasil Rodrigues de Oliveira e Silva e Luiz Carlos Trapp. O relatório com voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 166450/13, prestação de contas do ano de 2012 da Câmara Municipal, também de Novo Itacolomi, responsabilidade do senhor Ebson de Souza Quevedo. O orçamento para esta Câmara deste município foi estipulado por lei municipal em R$ 579.058,04. A DCM, na sua instrução, não apura qualquer restrição, ou seja, conclui pela regularidade. Bem assim, igual o MP junto a esta Corte, de modo que voto convergindo com o voto pela regularidade das câmaras, das contas da Câmara Municipal de Novo Itacolomi, relativo ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade do senhor Ebson de Souza Quevedo e Ivanil da Silva. Relatório com voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 16647613 é uma prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul para o ano 2012, sob a responsabilidade de Geraldo Chaves Alves. É um fundo que teve um orçamento estipulado para o período mencionado em R$ 13.710.276,51. DCM, pela regularidade, igual o MP, que adotou as razões e a conclusão da unidade técnica, e, deste modo, me cabe, avaliando essas intervenções, votar pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, exercício 2012, de responsabilidade de Geraldo Chaves Alves. Relatório com voto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Por fim, senhor presidente, o processo 186876/13, esse expediente é a prestação de contas do município de Guapirama, relativo ao exercício 2012, responsabilidade do senhor Eduí Gonçalves, que vem a ser, ou era nesse período, o prefeito municipal. O orçamento previsto para Guapirama
foi de R$ 13.165.334,60. A DCM constata que a abordagem, à luz de todos os critérios adotados e normatizados, não resulta em nenhuma restrição ou recomendação ao município de Guapirama. E o MP, através do parecer do Dr. Flávio Berti, opinou também pela regularidade. De modo, senhor presidente, que não me parece, com a análise que fiz, que haja alguma restrição, e a minha recomendação, ou melhor, o meu voto, é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Guapirama, referente ao exercício financeiro 2012, sob responsabilidade do senhor Edui Gonçalves. É o relatório com o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, era o que havia para essa estreia. Obrigado. Que agradeço a Vossa Excelência e, como já disse no início, seja bem-vindo a esta Câmara. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Jaime. Senhor presidente e demais membros deste colegiado, eu tenho protocolado 39955113, uma certidão liberatória. Na verdade, trata-se tão somente de retificação de um acórdão, no caso o acórdão 263213, para que se faça constar que trata-se do deferimento da certidão liberatória ao município de Porto Amazonas e não de Sarandi, como erroneamente constou no referido acórdão. É a proposta. Está em discussão, em votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Ivens. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, também gostaria de saudar com muita alegria o retorno do conselheiro Ivan a este órgão colegiado que certamente vai abrilhantar os nossos debates. Dando início à pauta, eu tenho a tomada de contas ordinária, processo 4860565. Essa tomada foi instaurada em virtude da ausência de prestação de contas do convênio firmado entre o município de Dr. Ulisses e o prefeito à época, senhor Carlos Eduardo Alves Cordeiro, com a Secretaria de Estado de Educação, no valor aproximado de 147 147 mil reais, tendo por objeto o transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino residentes na área rural do município. Esse processo já havia sido julgado pelo acórdão 29307 da primeira Câmara, em que foi julgada procedente a tomada e condenado o gestor à devolução de valores. Entretanto, por uma decisão nos autos do mandado de segurança 508-616-0, foi anulado o acórdão pelo fato de ter considerado o Tribunal de Justiça cerceamento de defesa na medida em que o senhor prefeito não teria sido citado no endereço de sua residência. Ele alegou à época que morava em Curitiba e a citação teria se dado no município de origem. A partir disso, foi retomada a instrução do feito, isso em julho de 2009, e, na verdade, várias diligências foram necessárias para nós obtermos, para o tribunal obter a citação do senhor ex-gestor. Apenas em 14 de dezembro de 2011, ou seja, 2 anos e meio após, mediante a designação de um oficial desse tribunal para citação específica, é que foi ultimada essa diligência, conseguindo-se finalmente a citação do gestor. Nesse ínterim foram solicitadas informações sobre o endereço atualizado à Prefeitura, ao próprio órgão especial do Tribunal de Justiça, mas apenas com a citação pessoal do oficial de Justiça que efetivamente ela foi ultimada. A seguir, o ex-gestor, por 2 oportunidades, solicitou a dilação de prazo. Entretanto, não obstante o deferimento, elas
o prazo decorreu sem qualquer manifestação da parte, motivo pelo qual a Diretoria de Análise de Transferências, na sua última instrução, opina pela irregularidade das contas, com a condenação à devolução integral dos recursos pelo ex-gestor, e ainda opina pela imposição de multas a esse gestor e aos que o sucederam. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Inicialmente, senhor presidente, no mérito não há o que divergir da instrução e do parecer, uma vez que efetivamente não foi juntada nenhuma informação pelo gestor. Não há qualquer documento sobre o atingimento das metas do convênio. A Secretaria de Estado de Educação efetivamente informou, inclusive, que não pôde aferir os objetivos, uma vez que não foram juntados documentos. E ainda o prefeito que o sucedeu, o senhor Pedro Júnior Anselmo de Assis, informou que protocolou representação judicial na comarca de Cerro Azul contra o ex-prefeito, denunciando a ausência de documentos contábeis, prestações de contas, notas de empenho, equipamentos, programas de controle de dados e dinheiro do município. Então, o caso realmente é da procedência da tomada de contas, com a devolução integral dos valores pelo gestor. Eu deixo de aplicar as multas porque esse convênio foi anterior à nossa lei orgânica, então me parece que não há como aplicá-las em relação ao gestor. A Diretoria de Análise de Transferências sugere ainda a aplicação de multa contra os gestores que o sucederam pelo não atendimento às diligências. Eu entendo, entretanto, diversamente, que não havia como atender, uma vez que a documentação não existia. Pelo contrário, até o prefeito sucessor, o senhor Pedro Júnior Anselmo de Assis, compareceu aos autos até para informar a situação em que se encontrava o município. Então, e ainda há um pedido do Ministério Público Estadual de encaminhamento de peça, do Ministério Público de Contas, uma sugestão de encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Entretanto, eu observei que essa diligência já foi atendida por aquele acórdão anterior, que ainda que tenha sido anulado, evidentemente o encaminhamento das peças ocorreu. Então, eu entendo que esteja prejudicado. Então, resumidamente, senhor presidente, o voto é pela procedência da tomada de contas, com o julgamento da irregularidade dessas contas, a devolução do valor de R$ 147.020,73, devidamente atualizados pelo gestor à época, o senhor Carlos Eduardo Alves Cordeiro, e a inclusão do seu nome no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Para discutir, doutor Fernando. Senhor presidente, é só para registrar, né? Até a nossa indignação. Vou concordar com Vossa Excelência, com a do gestor apenas, não a solidariedade, em função da ausência de comprovação da destinação do recurso. Mas, enquanto isso, a gente escuta notícias que nem ontem, que Dr. Ulisses é a cidade com menor IDH no Paraná, e comparado aos índices do Camboja, né? E aí mostra a incúria do nosso gestor. Aliás, Dr. Ulisses é famosa, né, doutor Duval? Vossa Excelência sabe muito bem qual é a cidade do Paraná. Então, é só esse registro de indignação. Está em votação? Aprovado o parecer do relator. Dando continuidade, eu tenho um ato de inativação, 24.810.13, que é a aposentadoria do senhor Hélio Jesus de Lima, no posto de cabo. A diretoria de controle de atos de pessoal opina pelo registro. O Ministério Público, entretanto, opina, além do registro, pela imputação de multa ao gestor pelo fato de não ter constado do ato o valor dos proventos. Na verdade, essa matéria já vem sendo amplamente debatida, em função das providências adotadas pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência, informadas no ofício 840-13, nós temos relevado essa multa, né, haja vista a adoção efetivamente da publicação do valor dos proventos. Então, o voto é apenas pelo registro do ato. Está em discussão, em votação, aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço. Vossa Excelência, concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, para o relato dos processos sob sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelo ato de inativação, tendo em vista que o processo de prestação de contas de transferência está em vistas. Protocolo 656-541-10. Senhor presidente, a proposta de decisão acompanha os pareceres pela legalidade de registro, sem colher propostas de determinações, fazendo ressalvas quanto à autuação e tramitação do processo.
destacando que a unidade técnica deixou de aplicar multa do 87.2A em função do atraso de 26 dias por considerar irrelevante esse atraso. Eu também afasto a multa, mas pela razão de que o gestor não estaria devidamente alertado sobre a possibilidade dessa aplicação em sede de ato sujeito a registro. Está em discussão com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, eu vou até consultar o conselheiro relator, se podia fazer já também um pedido de vistas em bloco, e vou explicar a Vossa Excelência e à Câmara o estudo que nós estamos procedendo nessa semana lá no gabinete. Na realidade, a questão da multa por atraso, eu já entendo que é possível, isso é uma questão de mérito que eu já tenho uma posição, mas como fazer? Nós temos casos como o Paraná Previdência, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Administração, e temos os municípios, e aplicar a multa em uma das alternativas, senhor presidente, Elisa, que nós estamos avaliando, é a possibilidade de encaminhamento, de cientificação dos atrasos à ADICAP ou às inspetorias para abertura de tomadas de contas extraordinárias para aplicação das multas, mas daí por período. Em vez de ter uma condenação em cada processo, que se fosse determinações por período, vamos supor, no caso do Fundo Previdenciário de Fernandópolis, né? No período de 6 meses, quantos atrasos foram constatados e quantas, aí se abre a abertura da tomada de contas. Essa é uma das alternativas, então, só que eu não concluí ainda o estudo para poder apresentar na Câmara. Então, se o conselheiro relator concordar no adiamento, ou a gente faz o pedido de vista, sem problema nenhum, eu faço daí todas as propostas em conjunto. Eu imagino que até a terça-feira que vem nós já tenhamos toda essa matéria bem estudada para apresentar a proposta para a Câmara. Com a palavra do conselheiro doutor Ivan. Não, mas me parece que o auditor fica numa preliminar, né? Está não reconhecendo a validade da cientificação, foi isso? Não, eu não reconheço a aplicação da multa, mas por fundamento diverso do que foi apontado pela unidade técnica. A unidade técnica considerou que 26 dias de atraso não é relevante, por isso não seria passível da aplicação da multa. Eu entendo, já utilizando o acordo no Tribunal Pleno, que afastou a imposição de sanções num processo de impugnação de despesa, por o gestor não estar devidamente alertado para essa possibilidade num processo de impugnação. Eu entendo da mesma forma que num processo cuja finalidade é o registro, tão somente no Tribunal de Contas, o gestor não estaria alertado também pela aplicação de multa, e esse aí é o fundamento que eu utilizo para afastar, que é diverso do que a unidade técnica utiliza. Bom, o conselheiro Fernando... Há um pedido de vista. É que só para situar... Continua em discussão. Eu gostaria de pegar senha nesse pedido de vista. Senha concedida 02. Então vocês podem ficar com a 0. Senhor presidente, eu não me incomodo, conforme o conselheiro Fernando também propôs, de adiar os processos que Perfeitamente. Havendo o adiamento. Então, eu vou solicitar o adiamento deste processo. Então. Aí eu faço assim, senhor presidente, eu terminando o estudo, antes até da sessão, eu já encaminho a todos os integrantes da Câmara, inclusive a Vossa Excelência, as propostas a serem discutidas no voto vistas. Perfeitamente. Há o adiamento, então, desse processo. Está adiado. Senhor presidente, só vou abrir um parênteses para me somar às manifestações de boas-vindas ao conselheiro e pedir perdão, escusas por não ter feito isso ao início. O protocolo seguinte, então, senhor presidente, também adiamento pelo mesmo fundamento, protocolo 67919310. Está adiado. E, senhor presidente, nos processos seguintes, apenas para o conselheiro Ivan ainda não havia participado. Há várias propostas de determinações, recomendações acerca da instrução ou a autuação do processo, que eu não acolho. Faço algumas ressalvas de opinião quanto à autuação do processo, mas como no mérito eu acompanho pela legalidade de registro os pareceres, conselheiro, eu me limito a enunciar o protocolo e o interessado, o beneficiário do ato, para que haja uma leitura mais célere dos processos da pauta. Relato em bloco. O relato em bloco, vulgo relato em bloco. Protocolo 696268/10, de Liliane do Rocio Filipeto, pela legalidade de registro. Processo seguinte, 708886/10, adiamento,
conforme os anteriores. Está adiado. Pela legalidade de registro 640311, de Maria das Neves Cordeiro. O adiamento do protocolo 25412911, conforme os anteriores. Adiado. Pela legalidade de registro 27853211, Ana Gilde Maria Primieri. O protocolo seguinte, 28160611, senhor presidente. Pela legalidade de registro, não há proposta de aplicação de multa. O que ocorreu foi um erro na tramitação, em que havia sido feita uma DDM concedendo o registro, mas no mesmo dia feito outra DDM, já que o sistema não possibilita que seja cancelado o ato depois que disponibilizado. E a unidade técnica, foi encaminhado então o processo à unidade técnica por despacho para correção de autuação, e a unidade técnica acabou registrando essa decisão definitiva monocrática. Eu entendo que, como o processo tramitou após e não havia a devida e correta autuação do processo, eu trouxe novamente trago à Câmara para que seja, então, deferida a legalidade de registro dos autos e que seja cancelado o registro referente à DDM 101 de 2011. Relator, especificamente esse, então, vou submeter a voto e os outros ficam no bloco, perfeito? Certo. Então, está em discussão, em votação. Aprovado o processo 28.1606/11. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 28 e 286611, Jorge Luiz Valgas, 35105111, Rubens Mar Jaleski, 422498, Lucas Menck, 47427711, Síbila Sopa, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Estão em discussão, em votação, aprovados. O 65045811, pelo adiamento, conforme os anteriores. Está adiado. Pela legalidade de registro 65877711, de José Hamilton Nunes, 73161011, Jucimara Celite Siqueira, 73520811, Ilza Maria de Oliveira, 74003111, Silvio Pacheco, 74612911, Ivone Meroto, todos pela legalidade de registro. Estão em discussão, em votação, aprovados. Processo 100-2912, pelo adiamento, conforme os anteriores. Adiado. Pela legalidade de registro 222912, de João Francisco Morgado. Está em discussão, em votação, aprovado. O adiamento do processo seguinte, 72083/12. Pela legalidade de registro do protocolo 14.847412, de Nelson dos Santos, de 30.991112, de Adeli Lopes da Luz Negrais, 37.183112, de Nilze Terezinha Estrécia, e 55471212, de Moisés Neves de Oliveira, pela legalidade de registro. Estão em discussão, em votação, aprovados. Pelo adiamento do processo seguinte, 62921912. Adiado. Pela legalidade de registro 71613812, de Romário Macedo de Macedo, 72437812, Tereza Cândido da Costa, 83928012, Dalva Inácio Cirino, 84292312, Lucilina Francisco Sacramento, 21544213, Marli Leite Vilas Boas, 22495613, Celso Ferreira Marques, 23528113, Jamil Mazur, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovados. Pelo adiamento do protocolo 24447713. Adiado. E pelo adiamento dos protocolos 2990013, 30148913 e 30569713. Adiados. Pela legalidade de registro de 31282013, Aparecido Nelson de Freitas, 31620613, Maria Denise do Rocio Batista e 31624913, Roselio Aparecido Gonçalves. Em discussão, em votação, aprovados. Os
processos de ato de inativação a seguir estão sob vistas. Passo aos processos de pensão. Pela legalidade de registro, protocolo 65888910 de Aline Borges Fortes e Rayane Borges Fortes, 64666311 Irene Melo das Neves, 6471011 Elias da Silva, 9553411 João Maria de Jesus, 31979411 Claudete Aparecida do Rocio Chujaja da Silva, todos pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovados. Pelo adiamento dos 50828711. Adiado. Pela legalidade de registro de 55252911 Paulo César Matias Gonçalves e Simone Aparecida Matias Gonçalves. 40649012 Eleusa Edna Cardoso Chiveizaski. 72484012 Maria de Lourdes Godoy da Silva, todos pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovados. O protocolo 234663, eu solicito a retirada de pauta, haja vista que há uma incorreção na autuação referente ao nome da interessada, que custou Lajanjeira em vez de Laranjeira. Retirado. Processo 200.720.13, pelo adiamento, que a proposta de aplicação de multa. Adiado. Também pelo adiamento 22838813, 23635013, 29497013, todos pelo adiamento. Estão adiados. Os processos seguintes encontram-se sob vistas. Passo, então, aos processos de admissão. Eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente, dos protocolos 64.191.11, 2388.1611 e 84360112, que não se encontram prontos para o julgamento, foram incluídos na pauta indevidamente. Estão retirados. Protocolo seguinte, 29096209, trata-se da contratação pelo Instituto Agronômico do Paraná de operários de campo na função de observadores meteorológicos, pelo edital 3 de 2009. Feita a instrução inicial pela Diretoria de Contas Estaduais, esta ressalta que as admissões estão de acordo com o prejulgado número 8 desta Corte, opinando pela legalidade de registro. Foram solicitadas diligências pelo representante do Ministério Público. O IAPAR apresentou as justificativas, alegando que havia necessidade de reestruturação do seu quadro pessoal diante da evolução tecnológica, apresentando documentos relativos a projeto de automação de 34 estações agrometeorológicas, além da ampliação da rede digital que permitirá a substituição de 100% do sistema mecânico de leituras. E o representante nos autos do Ministério Público, o procurador Gabriel Guileger, manifesta-se pelo registro dos atos em exame. Além das ressalvas de opinião quanto à formalização do processo, senhor presidente, mas que não afetam o mérito, eu verifico que as contratações basearam-se no artigo 2º, inciso 11 da Lei Complementar Estadual 108/2005, que tem como hipótese para a contratação por prazo determinado atender a necessidades relacionadas à pesquisa agropecuária no que se relaciona ao trabalho de campo, definindo como trabalho de campo as seguintes atividades: preparo do solo, capina, plantio, aplicação de defensivos e corretivos, tratos culturais, seleção, avaliação, cruzamento de plantas, teste de vigor, colheita da área agrícola, cruzamento, avaliação, nutrição, manejo, fertilidade, vacinação, inseminação, controle de doenças do rebanho animal. Salvo engano e salvo melhor juízo, a meu ver, a necessidade de reestruturação diante de evolução tecnológica não representa a possibilidade de enquadramento em nenhuma dessas atividades.
e, por isso, entendo que ficaram sem a devido respaldo na legislação as contratações que são objeto dos seguintes autos, e, por isso, divergindo dos pareceres, eu apresento proposta de decisão pela ilegalidade das contratações, negando-se o registro. E, além disso, como houve o pagamento de vencimentos de forma sem fundamentação, o que caracteriza a lesão ao erário, nos termos do artigo 89 da nossa lei orgânica, porque seja aberta a tomada de contas para apurar eventual dano erário, a sua quantificação e devida responsabilização, e ainda cópias ao Ministério Público Estadual. É a proposta. Está em discussão? Para discutir, doutor Fernando. Senhor presidente, na verdade, eu não sei se a lei complementar, de cabeça, ela contempla outras hipóteses. Pode ter visto, não sei se o conselheiro relator verificou as outras incisos, se há um erro de classificação da proposta de contratação, ou se não existe outra previsão, porque, embora concordo com o relator, de que não há inserção naquelas hipóteses de pesquisa agropecuária. Mas também vejo que a contratação por um ano de pessoas para substituição depois por sistemas de observação seria uma medida administrativa razoável, eu imagino. Então, em princípio, eu negaria registro, mas não com a abertura de tomada de contas. Eu acho que a medida foi para proporcional. Senhor presidente, Continua a discussão com a palavra do doutor Cláudio. Para esclarecer, senhor presidente, eu verifiquei todos os incisos da Lei 108, do artigo 2º, e também dos outros artigos. Não vi nenhum que pudesse contemplar essa necessidade. Aliás, esse inciso 11 é o que é usado como fundamento pelo gestor. E, em função disso, entendo que não há como fazer um enquadramento, até porque não há nenhuma fundamentação para dizer que isso foi mais vantajoso em relação à contratação de uma empresa, por exemplo, mediante licitação. Em função de tudo isso, e acredito que a tomada de contas sirva para apurar justamente se houve ou não o dano erário. Eu acompanho o relator na negativa, mas eu acho que não vejo motivo para abertura de uma tomada de contas, até porque são R$ 643 por mês, se não me falha a memória. E eu vejo razoabilidade na proposta da entidade de contratar para verificar se precisaria ou não. Então, eu acompanho a negativa, mas não a tomada de contas. Eu, não havendo oposição, eu vou pedir vista desse processo. Com vista concedida. Senhor presidente, os dois outros processos da minha pauta, 28018510 e 21693507, também foram incluídos indevidamente, solicito sua retirada. Estão retirados. A pauta está atendida, obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 6 de agosto de 2013, terça-feira, para a 28ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.